Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma aula de CryEngine 3. Na aula de hoje eu vou explicar a vocês como exportar objetos do Blender para a CryEngine 3. Primeiramente eu vou abrir aqui o GIMP. Abrir o GIMP aqui, eu já tenho uma imagem aqui na área de trabalho. Vou abrir essa imagem, conferir aqui o dimensionamento, no caso ela tem que estar com a dimensão de 512 por 512, e vou exportar essa imagem para o formato TIFF. Vou exportar aqui, formato TIFF. Então, caixa, ponto TIFF. Mandar exportar. Exportar. Ok, fechar aqui. Então, eu tenho uma imagem aqui chamada caixa.tiff. Eu vou criar uma pasta aqui com o nome de caixa. Vou pegar essa imagem e já colocar aqui dentro. Vou criar logo 3 imagens aqui. Cópias. Então, essa primeira aqui eu vou chamar de caixa diff. Essa aqui eu vou chamar de caixa bump. E essa aqui eu vou chamar de caixa spec. Olha só, então eu tenho 3 imagens aqui para quê? Para mim poder fazer a conversão. Agora eu vou fazer a conversão para compatibilidade com a CryEngine. Tá? Então, isso aqui a gente já viu da última aula. Já está no formato que eu quero. Ok. O bump já detectou aqui o formato correto. Ok. E espécula. Espécula não detectou, mas eu pego aqui. Então, aqui, ok. Então já está convertido aqui para os formatos corretos. Tá? Eu vou abrir aqui o Blender. Sempre lembrando que para trabalhar com Blender ou 3D Max, você tem que estar usando, ou seja, construir seus objetos em metros. Então a gente vem aqui no Blender e já converte em metros. Tá? Trabalhar em metros. Aqui, esse posicionamento aqui, eu vou utilizar essa mesma caixa. Tá? Se você deixar o eixo aqui no centro, então na hora que você exportar lá para CryEngine, na hora que você for colocar esse objeto sobre o terreno, ele vai estar a metade dentro do chão. Então isso aqui, eu vou apertar N aqui, vou posicionar o objeto aqui em cima e mudar o pivô aqui. Tá? Então objetos, transformar, então origem para o cursor 3D. Então já posicionei aqui. Eu vou mudar o nome desse objeto aqui para caixa. E criar um material para ele chamado de caixa. Normalmente o formato de material para exportar, você utiliza o mesmo nome, underline, underline, 1, 2, 3, dependendo do tanto de material que você está utilizando no objeto. Underline, underline, vou colocar aqui mate, ou seja, material. Isso aqui no caso eu poderia estar colocando como, se por exemplo eu tiver criando a textura para um personagem, então eu poderia colocar cabeça, cabelo, corpo, roupa e assim por diante, ou seja, o tanto de material que aquele personagem está utilizando.
Mas aqui é um material só, vou colocar nesse formato. Dá Enter aqui. Só mudar um pouquinho da cor aqui. Para me aplicar aqui, eu tenho que converter. Eu vou pressionar a tecla Tab. Selecionar. Se não tiver selecionado, você pressiona A para selecionar o objeto inteiro. Vou puxar uma aba aqui de material. E aqui, pressiona a tecla U e faz ou seja, aqui o mapeamento desse cubo. Tá? Então eu fiz o mapeamento. Agora eu tenho que pegar aqui as imagens que eu vou utilizar. No caso aqui eu vou utilizar uma imagem diffuse. Vou utilizar um bump e vou utilizar um espéculo. Tá? Então diffuse, eu vou mandar abrir uma imagem aqui. Já está lá na área de trabalho. Aqui dentro. Então, diffuse. O blend ele entende ponto .tip. Aqui eu tenho que mudar para o V. E no caso aqui, cor. Vou pegar outra imagem que é o bump. Abrir. Bump. E pegar, eu estou esquecendo aqui, então o V. Eu vou pegar outra imagem que é o espéculo. Então eu peguei aqui as três imagens, só terminar a configuração aqui. Então sempre lembrar de mudar aqui para o V. Espécula. Ok. Você pode olhar aqui como ficou a imagem. Aqui é porque não está pegando, então eu vou pegar aqui o diffuse. Se eu dar um F12 aqui, eu tenho uma ideia de como vai ficar a caixa lá. Isso aqui está pronto. Então vou salvar isso aqui. Então, voltar aqui para o modo de objeto. Salvar. Salvar lá dentro da pasta. Com o nome de caixa. Está salvo. Eu vim aqui e adiciono um node aqui. Então o node ele tem que ser o mesmo nome do objeto. Tá? Adicionou um node. Pode observar que apareceu uma parte verde aqui. Eu vou voltar aqui no material. O material a gente precisa adicionar uma física aqui. Então adicionar. Tem esses tipos de objeto. Então uma física de obstrução. Eu vou aplicar uma física default aqui. Olha só que já apareceu aqui, adicionou no nome do material. Então vou salvar aqui novamente. E agora entra a parte da exportação. Só lembrando que na última aula nós já adicionamos um caminho aqui do compilador. E agora você vai vir aqui no Export. Aqui embaixo nós escolhemos o formato do objeto. Se no caso nosso aqui é estático, então é CGF, a última aula. Quem não lembra é só retornar a última aula. Deixa essas duas opções marcadas. A gente vai marcar essa opção. Eu vou converter já as imagens em DDS, então deixa essa opção marcada. Se eu precisar salvar os arquivos, a imagem, igual eu estava utilizando a imagem lá em JPEG, por exemplo.
eu poderia salvar essas imagens aqui durante a conversão, salvar em TIFF. Mas no caso aqui eu já tinha feito, então já tinha convertido essas imagens anteriormente, então eu não preciso de marcar essa opção. Aqui pode deixar o nome caixa mesmo, só que colocar lá dentro da pasta caixa, tá? O nome do objeto e mandar exportar. Prontinho. Se você olhar aqui, ó, nós já temos o Blender, caixa.blender. O caixa.blender 1, isso aqui é uma cópia. Nós temos o arquivo que ele fez a conversão, que é caixa.cgf. O arquivo caixa.dai, que é a exportação daqui. Nós temos a caixa.mtl, que é o material. E nós temos aqui as imagens, tá? Em TIFF. Então, tá aqui. O que eu faço agora? Simplesmente eu vou pegar, eu posso só salvar aqui novamente e fechar. Eu vou pegar essa pasta, copiar essa pasta toda, que é onde, que é aqui a pasta que eu mostrei agora. Eu vou pegar essa pasta, copiar ela. Eu vou até o diretório da CryEngine aqui. GameSDK, Objects, meus arquivos que eu já criei essa pasta, Blender. E aqui eu vou colar essa pasta aqui dentro, tá? Então, colei essa pasta. Eu vou abrir aqui a CryEngine. Eu estou aqui com a CryEngine aberta. E agora, para mim fazer a exportação, é só eu procurar aqui em Brushes, Objects, meus arquivos, Blender, caixa, que é o nome da pasta, e aqui o nome do arquivo. Tá? Tá aqui a visualização dele. Eu vou puxar ele aqui para... Sempre lembrando de estar marcado uma dessas opções. Trazer para cá. Ela veio sem textura, sem o material, mas é só clicar aqui, ó, nessa opção. Clica duas vezes. Tá aqui o material. O único problema é que esse material ele não achou essas texturas. Tá? Se não achou, basta você clicar aqui e procurar. No caso aqui está dentro de objetos, meus arquivos, Blender, caixa. No caso aqui ele não fez a conversão para os formatos DDS, mas o TIFF ele utiliza o TIFF. Então, se você quiser, você pode fazer a conversão. Normalmente acostuma-se, quando eu marquei aquela opção lá no Blender para ele fazer a conversão para DDS, acostuma-se já converter essas imagens DDS. Só que aqui não aconteceu. Então, eu vou utilizar o TIFF mesmo. Aqui é Diffuse, aqui é o Specular. E aqui é o Bump. Observe que ele já está fazendo as conversões aí. Então depois eu posso voltar e atualizar isso aí. Então fiz aqui. Vou colocar isso aqui DDS também. Beleza, está aqui a caixa que nós criamos lá no Blender. Tá? Então, se eu entrar no modo de jogo, está aqui a caixa. Agora é o seguinte, se eu precisar fazer alguma modificação nessa caixa, lá no Blender, então se eu abrir aqui, CryEngine, GameSDK,
Objects, meus arquivos, Blender, caixa. Então vou abrir esse arquivo Blender aqui novamente. Suponhamos que eu queira mudar o pivô aqui. Olha só, o pivô está aqui embaixo. Suponhamos que eu queira mudar ele aqui, então eu vou vir aqui, vou baixar ele aqui em 1. Eu vou mudar o pivô para o meio aqui. Então vou vir aqui em objetos, transformar, mudei o pivô e mandar exportar aqui novamente. Está aqui, está dentro da pasta lá da CryEngine, caixa, vou substituir, exportar. Se você voltar aqui na CryEngine, observe que o objeto ele entrou para dentro da terra, tá? Isso aqui, ó, essas riscas aqui laranja, isso aqui é o node que eu adicionei lá no Blender, tá? Então o correto, se eu fiz alteração, é interessante você vir aqui e mandar adicionar aqui. Eu vou voltar novamente esse aqui para a posição correta. Tá aqui. Mandar exportar novamente. Ok. Se você vir aqui na CryEngine, observa que ele já posicionou certinho. Ok. Então, essa aula aqui é para mostrar a questão da exportação. Eu vou posicionar essa caixa aqui assim. Então, esse aqui era essa aula, o objetivo da aula é mostrar como que a gente faz a exportação de objetos utilizando o Blender, que é gratuito, utilizando o Blender para a CryEngine. Tá? Então, encerramos essa aula por hoje e até a próxima aula.